Oi, pessoal, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Raquel, sou missionária da Igreja Ministério Proeza do Espírito Santo, mas antes disso, sou serva do Senhor Jesus, porque antes de qualquer cargo, nós precisamos entender que todos nós temos um chamado nessa terra. Esse canal foi criado com o intuito apenas de ajudar as pessoas, de ouvir essas pessoas e de compartilhar também experiências minhas, de pessoas aqui que entrar e comentar e quiser falar, vai ser para edificação de todas as pessoas que estiver assistindo esse vídeo. O canal foi criado porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus, tempos de engano, irmãos, tempos onde a internet vende mentiras e estamos comprando mentiras ou comprando um peso sobre as nossas vidas há muito tempo. Desde que Jesus subiu, desde que Jesus morreu, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, que a igreja vem sofrendo. Sofrendo muitas vezes com cobrança, com imposições que não vêm da parte do Senhor, que vêm da parte de religiões. Nós estamos aqui para criticar religião, criticar igrejas, denominações, não dar nome a isso, mas sim criticar aquilo que está oculto, que acontece, que prejudica almas, que faz com que almas desistam. Simplesmente para. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida que passaram por igrejas e não querem ver falar, irmãos? Quantas pessoas hoje que são até youtubers, que são famosas aí, que contam relatos de igreja, que sofreram, que foram, como se eu posso falar essa palavra, meio que torturada espiritualmente. Nós estamos falando de torturas físicas, mas torturas espirituais, onde você fica querendo fazer algo ou sempre agradar alguém, sem se preocupar se está agradando ao Senhor Jesus, se está seguindo a Cristo. Então, primeira coisa aqui, para abrir esse primeiro vídeo, para abrir aqui nossa conversa, o nosso espaço, eu vou deixar aqui um versículo que esclarece muito sobre o que a gente vai conversar aqui, que é Provérbios 2, a partir do verso 7. Ele, aqui, vamos começar pelo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Então aqui eu creio que Deus está falando que primeiro, o conhecimento, a sabedoria vem do Senhor, irmãos. Não vem de homens. Por mais que os pastores, nós líderes, missionários, evangelistas, estudamos, fazemos teologia, esse conhecimento, esse discernimento, ele vem da parte do Senhor. Por isso que há muita divergência. E aqui o intuito do Senhor Jesus nunca foi que ficássemos debatendo sobre isso ou aquilo, mas que pregássemos o Evangelho. Por que o Evangelho hoje é tão pouco atrativo ao mundo? Por que o cristão hoje, muitas vezes a gente fica se colocando numa posição de vítima e na verdade não somos vítimas? Por que somos tão, quando a pessoa vê falar, nossa, vem um crente ali, por que a pessoa, em vez de reagir, nossa, vem um servo de Deus para me ajudar, a pessoa reage com negativismo? Com aversão até. Porque muitas vezes nós colocamos essa imposição para o mundo. Com os julgamentos, com o apontamento de dedos. Tantos assuntos que a gente pode abordar nesse canal. E eu quero, de fato, que as pessoas coloquem aqui o que elas pensam disso tudo. Vemos tantos cristãos escandalizando a palavra, mas quem somos nós para julgar? Será que compete a nós esse julgamento? Sabemos que o Senhor Jesus, Deus é santo. Deus é santo, irmãos. E ele sim odeia o pecado. Isso a gente tem que estabelecer aqui. Nós estamos aqui para passar pano no pecado. Mas estamos aqui nesse canal com o intuito de que as pessoas entendam que o Senhor Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio para mostrar ao mundo o que é amor. E será que o cristão de hoje, a igreja de hoje, está mostrando esse amor?
Será que a igreja de hoje está disposta a não julgar e acolher? Estamos sim vivendo num mundo pecaminoso, onde a maldade cresce a cada dia. São pessoas matando, cada vez crimes piores uns do que os outros, casamentos que não duram. Hoje é normal, né, gente? Assim, separação virou uma coisa corriqueira. Então, assim, mediante a toda essa situação, será que a igreja se cala? Igreja, quando eu falo igreja, eu falo nós, porque nós somos a igreja. O dia que o ser humano, que as pessoas entenderem que nós somos essa igreja, será que a gente vai ficar tão preso a denominações? E aqui outra coisa, não quero deixar nenhuma dúvida sobre isso. Eu não sou contra a igreja, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que congregar. Temos que procurar uma igreja. Eu acho que a pessoa ali, ela é acolhida de uma certa forma, escolheu o lugar certo. Que ali fala do verdadeiro evangelho do Senhor, porque ela vai ouvir, irmãos. E a Bíblia fala que a fé vem a ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente, infelizmente, falo por mim mesma, a gente interte na internet, na Netflix, não com coisas do Senhor. Então, você estando ali pelo menos uma vez na semana dentro de uma igreja, você vai ouvir sobre o Senhor. Você vai aprender sobre o Senhor. Você vai conviver com pessoas e, olha, mesmo que você pense que vai conviver com pessoas perfeitas, eu te digo que não. Vai conviver com pessoas com defeito, assim como você convive no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Só que ali são almas feridas tentando se curar. Então você tem que ter esse entendimento. Agora, antes de infiltrar nesse lugar, será que você tem que ficar só ser um religioso? Sem conhecer a vontade do Senhor? Sempre que entrar numa igreja, alinhar com a Bíblia, tentar ali ler a palavra, ler as escrituras? Conversar com alguém, olha, esse comportamento não está legal dentro da igreja, por que não pode se abordar esses assuntos? É algo que muitas vezes fica oculto e fere as pessoas. Quantas pessoas ficaram na igreja 20, 30 anos e não contribuíram tanto porque foram feridas? Ficaram apenas como ouvintes ali, com medo de tudo, porque só A e B que tem oportunidade. Então, nosso intuito aqui é ouvir histórias, relatos e comentar também de coisas que estão acontecendo no mundo. Tem várias pessoas que se decepcionaram com a igreja, famosos, que hoje eu não vou citar, mas a gente vai citar nos próximos vídeos. De acordo com todos aí se manifestarem, quiserem ouvir essa manifestação. E vamos abordar assuntos polêmicos sim, porque não estamos aqui para causar nenhuma situação de discordar ou de causar uma contenda, mas sim para com pessoas que somos capazes, que somos capacitados pelo Espírito Santo, porque acima de tudo a gente precisa entender isso. Não é nada sobre mim aqui, é sobre Deus, é sobre o que Deus quer que a gente veja. Porque eu creio que nesse final agora, o Senhor quer preparar. Ele quer preparar o povo para enxergar a verdade. E não enxergar aquilo que é imposto, que é muitas vezes imposto à nossa mente. Então eu deixo aqui hoje esse apelo a vocês, que compartilhem, aqueles que tiverem dor, que tiverem tido alguma decepção, ou tem alguma dúvida. Olha, eu vou numa igreja e eu não gosto disso que acontece lá. Se a pessoa quiser se manifestar, se colocar ali o nome, conversar, tudo bem, mas se também quiser ficar oculto, chamar no privado, alguma coisa assim, falar, olha, eu quero conversar, mas eu não quero conversar aqui, porque a minha dor é as dores serem multiplicadas. Vamos compartilhar uns com os outros. Eu acho que quando a gente compartilha, dói menos. Quando a gente compartilha, a gente entende mais. A gente consegue abordar os assuntos que são esquecidos. E que por causa disso, tem milhões de ovelhas nesse momento na terra que estão feridas. E ao invés de estarem aí pregando o evangelho, ajudando o próximo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, estão magoadas, feridas, não querem nem tocar nesse assunto. Então é para isso que queremos que esse canal exista. É para que dê voz a essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes não seguiram com Jesus, ou até estão seguindo, mas não querem nem entrar, nem passar de porta de uma igreja. Não querem ter que enfrentar o sistema religioso.
porque foram machucadas. Então nós temos que ser uma resistência de pessoas que seguem a Cristo, mas que não seguem homens. Nós sabemos que teremos líderes, teremos pessoas para nos direcionar, para nos ajudar. Mas o nosso líder maior, ele é Jesus. A última palavra é dele. E isso ele vai colocar no meu coração e no seu. Não precisa de intercessor. O véu do templo se rasgou. Não precisa de um pastor ou de um missionário falar com você, não. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E é algo que, infelizmente, muitas vezes a gente ouve dentro das igrejas. Que precisa de ouvir isso de alguém que é mais espiritual. Vamos abordar também esse assunto da espiritualidade. O quanto as pessoas se sentem mais espirituais que as outras e por isso as outras ficam diminuídas. Por acreditarem estar em pecado. Uma coisa que vai ficar clara aqui entre nós, todo mundo peca. Todas essas pessoas que feriram vocês, ou que nos feriram, que me feriu, todas as pessoas que estavam na igreja ali, muitas vezes você olhava ali e falava, nossa, essa pessoa é perfeita. Não é, irmãos. Todos pecam. Todos pecaram. O próprio Deus nos revela isso. Só o Senhor Jesus é digno. Só Ele foi perfeito nessa terra aqui. O resto todo mundo é pecador. Por isso que não cabe a nós fazermos julgamentos, apontar dedos. Nós não estamos aqui nesse mundo para isso. Nós estamos para ajudar uns aos outros. E eu creio que esse canal ele vai servir principalmente para isso. Além de evangelizar, de trazer aqueles que às vezes têm muita aversão a nós, que nós mesmos criamos essa aversão, ele vai abrir uma porta para aquele que é ferido se manifestar. E às vezes através desse canal a pessoa vai querer, eu vou tentar de novo. Eu vou começar aqui a voltar para o Senhor Jesus, porque infelizmente a gente mistura as coisas, você fica triste com a igreja, daqui a pouco você não está falando com Deus mais, porque a gente associa uma coisa à outra, a gente vai abordar esse tipo de situação, que apesar da igreja ter sido criada por Cristo, a gente tem que saber separar e entender que Jesus está maior do que isso tudo, ele é maior do que isso tudo. E que mesmo que a gente tenha decepção na igreja, e mesmo pensando assim, mas por que Deus permitiu? Tem um propósito do Senhor. Nós vamos discutir isso aqui. Então, esse é o meu primeiro vídeo de introdução. Eu peço a todos, se possível, para curtir ou para compartilhar com alguém que passou essa dor. E que vocês fiquem com Deus, que Jesus permaneça nas nossas vidas e que o Espírito Santo direcione esse canal e direcione cada um que for ouvir essa mensagem.